Quando eu vim para esse mundo, hoje eu sou Gabriela. Deixa eu ver como é que tá. Galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é tarde. A gente não sabe o horário que você vai assistir, né? Mas você está assistindo de manhã, tarde, de noite ou de madrugada? Enfim, hoje nós estamos aqui no Parque Belvedere, um parque muito frequentado, tanto por Paulo Afonsinos quanto por turistas, né? Um espaço de lazer, um espaço muito gostoso, muito agradável. Tem o lago, tem muitas árvores, tem a grama, a galera vem fazer piquenique, aniversário, enfim, passar o domingo. Aí a galera vem vender seus picolés e tal. Para você que não é de Paulo Afonso, o Parque Belvedere está localizado em Paulo Afonso, cidade interior da Bahia, sertão baiano. E nós somos o Pod 2. Essa semana é o Dia dos Professores e a gente queria fazer uma homenagem aos professores. A gente saiu de casa, fez esse quadro aqui, trouxe uma cadeirinha e a gente quer bater papo com as pessoas. Elas não sabem qual é o assunto, mas a gente quer saber sobre se ela tem alguma história bacana de algum professor ou professora que deu aquele conselho que foi mais significativo, alguma dica que mudou a vida dela, aquele professor que fez história, aquele professor inesquecível. Então a gente está aqui para captar essas histórias. Estamos aqui esperando que as pessoas venham voluntariamente, senão a gente vai laçá-las, vai atrás delas no Aí laço. vai ser por livre e espontânea pressão e Exatamente. caçamento. É isso. Então essa é a nossa singela homenagem aos professores. Vê só qual é a ideia. Essa semana é o Dia do Professor. Maravilha. E a gente sentou aqui para ver se a gente consegue voluntariamente que as pessoas venham, senão a gente faz como a gente fez com você agora. Arrasta. No laço. Beleza. Porque eu queria que essas pessoas falassem, contassem alguma história marcante, algum professor do qual ela recebeu aquele conselho, aquele toque, ou pela a própria prática dele em sala de aula. Esse professor que, sabe, mudou a sua vida de alguma forma, ou te deu aquele conselho. Deixa eu apresentar vocês. Esta criatura, Rodrigo, ele é professor de geografia. Professor de geografia. Hoje ele é coordenador do ensino médio do Colégio Montessori. Isso. Mestrado em geografia. Tu teve coragem de ir pro doutorado ou não? Vai chegar o dia ainda. Aí, tu deu uma sossegada, né? É. Mas me conte como é que você decidiu ser professor. Eu sempre quis estudar geografia. Antes de ser professor, eu sempre quis fazer alguma coisa na área de geografia, porque eu sempre fui apaixonado, né? Geografia. A geografia é a ciência mais egocêntrica do mundo. É a ciência que ela quer entender o mundo, né? Uhum. E talvez ela não consiga, mas ela tenta. Mas eu sempre quis fazer geografia. Mas ser professor partiu de uma professora. Foi inspirado por uma professora. Eu fui aluno do Carlina. Eu dei muito trabalho no Carlina. A diretora Jocelina, o vice-diretor Emanuelzinho. Desse trabalho, sério? Dei muito trabalho, aprontava demais. Aí gostava de andar de skate, tocar com a minha banda lá. E aí tinha uma professora chamada Adimar, que ela disse o seguinte, eu lembro exatamente as palavras que ela me disse. Ela disse, ou você se ajeita, ou você vai se acabar de vez. Eu gosto quando o professor é assim, taxativo. Mas a professora Adimar, ela foi assim, essencial na minha vida. Ela era né? professora de quê? Professora de português. E aí os conselhos que ela me deu, me fez com que eu me apaixonasse pela profissão professor, né? E eu sou muito feliz hoje sendo professor. Eu acho que é a profissão mais sofrida do Brasil. É a profissão em que todos adoram dar um pitaco, né? Ninguém dá um pitaco no trabalho do médico, do advogado, do engenheiro, mas do professor todo mundo é doutor Sim. em educação, todo mundo manja muito de pedagogia. Mas é uma profissão muito bonita, sabe? A gente deixa legado na vida das pessoas, principalmente quem trabalha com adolescentes. Eu sou apaixonado por trabalhar com adolescentes, porque a gente é uma fase em que eles estão tentando se conhecer, e aí vem tudo, né? Vem um boom do hormônio, vem a questão da orientação sexual, vem a questão de se colocar no mundo também. Então, é uma profissão que quando você entra na mente do jovem, do adolescente, ela muda a cabeça dele e deixa um legado. Então, eu adoro ser professor. Professor foi a profissão que eu escolhi.
para a vida. Você falou uma coisa, vou tensionar, não tem jeito, eu vou ter que tensionar. A gente escuta, isso você escuta de todo mundo, independente de classe social, a profissão, famosos, anônimos, é a mesma história. Professor é a profissão mais digna que existe. Todo mundo respeita, todo mundo admira. Sim. Mas na prática não é assim. Não é, não é. Porque a profissão no Brasil, a educação no Brasil, na verdade, ela se tornou uma mercadoria há muito tempo, né? A gente tem um Estado neoliberal que sucateia o ensino público em detrimento do ensino privado, e o ensino privado acaba seguindo um caminho de resultados, né? Aquela educação bancária que produz resultado no aluno, e que o aluno da escola pública ele não consegue concorrer de igual para igual, né? Eu vejo isso. Mas mais do que isso, eu acredito que nos últimos tempos o professor ele vem sofrendo uma perseguição da sociedade no sentido de você precisa seguir sua pedagogia dessa forma, você precisa dar aula dessa forma. Tá errado, eu discordo do seu trabalho em sala de aula. Então eu acredito que a gente precisa muito evoluir. A gente fala muito sobre valorização do professor e a gente acha que a valorização ela se dá somente com salário. Com salário. E não é. Mas é importante. É importante, é muito importante. Mas eu acredito que dentro de tudo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que a questão salarial, ela está ali, né, em um certo nível, mas nós temos outras questões que a gente precisa discutir. Por exemplo, a questão da formação do professor, da formação continuada, que ainda é muito falha. A questão de fazer com que o professor se insira em alguns espaços importantes também. O professor ele é um profissional importante, né? A questão do professor ser reconhecido como uma profissão em que ele estudou, em que ele passou por uma academia, em que ele pesquisou, em que ele pensou novas formas de ensino, então de ser valorizado enquanto tal, sabe? Sim. Como um professor de fato. Eu acredito que vai muito além da questão salarial, é a questão de colocar o professor como uma pessoa importante dentro da classe trabalhadora, né? É uma categoria importante dentro da classe trabalhadora. Tem muito essa história de que docência é vocação. É como se você fizesse aquilo como um bom samaritano que eu sou, vou te contribuir. Mas assim, é como se para vocês, para o professor, o dinheiro fosse menos importante, porque é uma vocação da qual eu não posso fugir. Não tem esse rolê? Tem. E aí, além de dizer que é uma vocação, você tem que ser professor por amor, e o professor ele tem que cuidar, né? O professor ele cuida das crianças na escola. Não, o professor ensina. Sim. Né? O professor, ele traz para o aluno aquilo que ele estudou na academia. O professor de geografia, ele vai trazer os conceitos fundamentais da geografia, o professor de matemática também. Então, o professor, ele está ali para ensinar, né? E eu não acredito na questão do professor por vocação, não. Também não. Porque o professor, ele precisa se qualificar, ele precisa passar por uma academia, assim como todas as outras profissões, né? E o fato da gente dizer, você tem que ser professor por amor, você tem que cuidar das crianças, isso tira um pouco do nosso papel de educador, de fato. A educação não é isso. E também tira a responsabilidade das famílias. E tira a responsabilidade das famílias. E a própria família também já faz isso, né? Sim. Ela delega para as escolas, para as instituições um papel. Não vou ir, não. Eu seguro. Também estou segurando cá. Ela delega uma função que não é da instituição, né? Sim, sim. É uma das questões, né? A família hoje, que bom que a família está muito presente assim em alguns casos, mas a família entende que o professor ele está ali para cuidar do seu filho, não é isso, né? Sim. Eu acho que a criança ela vai aprender respeito, ela vai aprender educação em casa, e na escola ela vai aprender os conceitos fundamentais da educação, da sua formação enquanto pessoa, né? Então, eu acho que é isso. Você saiu de casa imaginando que fosse dar uma entrevista pro Pod 2? Não. Não. Meu amor, muito obrigada. Eu tô me sentindo famoso, assim, Você tá sentindo famoso? Com certeza, o Pod 2
Eu acompanho sempre, né? Você sabe, né? Aham. Eu te acompanho Mentira, não sempre. sei não. Ele tá dizendo, eu acredito, Sabe, né? Eu vou ela mentir. sabe. Eu sou fã desde o Baby Shark, ó. Desde o Baby Shark. Desde o Baby Eu, Shark. eu sou a louca dos personagens, tu já reparou, né? Agora Sim. o meu hiperfoco é capivara. É capivara. Capivara. Rodrigo, muito obrigada. Feliz Dia dos Professores e parabéns pela sua profissão. E eu sinto muita saudade de você. Você sabe que a gente trabalhou na mesma instituição nos meus últimos meses, acho que meu último ano. E a gente sempre batia um papo legal. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu também sinto muita saudade do dia a dia, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Você sabe. Idem. Qual é seu nome? Sofia, Você tem que idade? 11, 11 anos. Você está estudando que série? quinto, Quinto ano. Aonde? Em que colégio? 7. No Colégio 7. Você sempre estudou lá? Uhum. Me diga uma coisa. Tem algum professor que você gosta mais? Tem. Pode ser desse ano, pode ser dos outros anteriores. Qual é esse professor, essa professora que você gosta mais? O nome? Carla. Carla. Ela é professora de quê? Matemática e ciências. E por que você gosta dela? Que ela é engraçada. Ela é engraçada. E você aprende direitinho com ela? Ela ensina bem? Outra coisa, tem alguma história com ela que você se lembra, que você quer contar? Não. Não? Tem alguma história divertida com algum professor? Nenhum. Tem algum professor que você acha chato? Não. Não? Você é boa aluna? Uhum. Sério? O que é que você quer ser quando você terminar a escola? Que faculdade você quer fazer? Você já está pensando nisso ou ainda não sabe? Veterinária. Veterinária? Bacana. Você gosta de animais, né? Não é à toa que você está aqui com um cachorrinho. E se você acha a profissão dos professores importante? Uhum. Muito importante. Claro. Se não fosse os professores, a gente não aprendia nada, não é isso? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus professores. Se você quiser olhar para lá. Vocês são muito legais e ensinam muito para nós. É quarta-feira, o Dia dos Professores, dia 15. Deseja Feliz Dia dos Professores. Feliz Dia dos Professores. É isso, Feliz Dia dos Professores. Arrasou, Carla. E a gente continua aqui com o Pod 2, fora do estúdio. E agora eu estou com Bia, que estava aqui passando pelo Belvedere. Eu, menina, vem cá, vamos ali bater um papo com a gente. Ela não queria, estava meio tímida, mas as amigas disseram, você vai. E aqui eu estou. Seja bem-vinda ao Pod 2, Bia. Obrigada. Conta a tua história. Tu não é daquele Paulo Afonso? Então, eu nasci em Salvador, mas eu moro em Jacobina com a minha avó. E aí na verdade, eu tô morando aqui em Paulo Afonso agora há 2 anos, porque eu vim cursar medicina na Univasf. Olha só, seja bem-vinda, Paulo Afonso. Bia, essa semana é dia do professor, né? Dia 15. E aí eu com Suzana, vamos pra rua, vamos conversar com a galera, saber o que é que ela acha sobre a profissão, professor. Aí todo mundo sempre tem uma história, algum professor marcante, seja no ensino médio ou na faculdade. Eu mesmo tenho ótimos amigos, professores, que foram meus professores de ensino médio da faculdade, que hoje são grandes amigos, parceiros de trabalho, de diversos projetos. Como você vê o papel do professor? Olha, eu dentro de casa sempre tive uma base que fortaleceu muito essa questão da educação, embora não tivesse tido acesso à educação. E aí o que a minha avó sempre tentou passar para mim era que eu escutasse. E eu acho que vindo de educação pública, o que o professor representou para mim foi aquela voz que sabia direcionar. Então a voz que eu tinha em casa, que não sabia dizer o que era o certo do ponto de vista pedagógico, foi o professor que conseguiu mostrar para mim. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui tendo diversas professoras, principalmente professoras mulheres, que foram pegando na minha mão e mostrando assim exatamente o que precisava ser feito. Tem uma entrevista do Lázaro Ramos, que eu gosto muito, que ele fala, eu acho que é no Roda Viva, que ele fala que para os jovens, se ele pudesse dar um conselho, ele falaria sonhe, porque ele não sabia que era possível sonhar. E aí, quando eu assisti aquilo, eu fiquei muito tocada, mas eu fiquei pensando na minha história, porque eu sempre soube que era possível sonhar. E eu acho que parte de sempre saber foi parte dessa educação, entendeu? E eu tenho, assim, diversas memórias na minha cabeça de estar sentada ao lado da mesa do professor, uma escola pública com um monte de aluno falando alto, gritando, e ela do meu lado cochichando assim, não, Bia, aí você vai fazer assim, assim. E de explicar, porque tem coisas que, para algumas pessoas que sempre tiveram essa educação, é muito óbvia.
mas que para mim não era óbvio para mim como é que eu me inscrevia num site para fazer o ensino médio numa escola federal. E aí ela me ensinou, entendeu? Eu tô sempre pensando numa professora específica. Teve uma vez que teve um concurso de leitura na escola. E assim, ela pegou no meu braço e falou, não, você vai participar e você vai ganhar esse concurso. E aí eu já tinha lido, sei lá, uns 15 livros em 2 meses. E aí ela, não, tem que ler mais, tem que ler mais. E aí eu ganhei o concurso. E foi sempre muito nesse sentido, assim, de pegar na mão e de falar, você consegue, você pode mais. Ela sempre perguntava pra mim, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava, você não vai fazer medicina. Ela, vai fazer sim, vai dar certo, não sei o quê. E aí eu lembro que eu cheguei até a encontrar ela algumas vezes, depois que eu já tava no ensino médio. E aí ela, nossa, ainda vai dar certo, ainda vai ser medicina, né? Não tive a chance de encontrá-la de novo depois do ensino médio, depois de vir pra cá. Mas adoraria encontrar e adoraria contar que parte de conseguir veio de parte desse incentivo. Como era o nome dela? Era a Euseni. Eusenice, caso esse vídeo chegar até você, aquela aluna que você pegou na mão, incentivou, hoje é aluna de medicina, mas será uma futura médica brilhante. A gente, quase todo mundo hoje, né, de fato, tem uma história com algum professor desse que pega na mão mesmo, que incentiva. Você retratou muito um recorte que a gente comum hoje na sociedade das pessoas, adolescentes que querem um sonho, aos adolescentes que querem cursar medicina. Você teve uma professora que te apoiou e também você foi atrás disso, você estudou, você está nesse lugar hoje enquanto aluna. E teve essa pessoa na sua vida. Queria que você deixasse uma mensagem para ela também, caso esse vídeo chegue até ela, do quanto ela foi importante na sua vida. Eu acho que a mensagem, eu não sei, uma mensagem assim fechada para deixar para ela, mas eu queria que ela começasse a vender ou doar, distribuir, se fosse possível, essa essência que ela tem, que poucos têm. Porque às vezes o professor ele se coloca num lugar assim muito horizontal com a gente. E ela sempre falou assim de uma forma tão vertical, de uma forma de entender de onde a gente vinha, do lugar que a gente estava ocupando ali, de como aquilo poderia transformar a nossa história. E eu acho que eu gostaria que quando ela tivesse, não só ela, outros professores também, tivessem oportunidade de falar, eles convidassem os outros professores a pensar no aluno como um monte de coisa, como um monte de retalhos que chega ali na frente dela, entendeu? Acho que seria isso. Para você ver como a profissão do professor é extremamente importante, porque toda formação, todo profissional, ele precisa de um professor. Né? E se você também está aí com uma boa turma de professores aqui da Univasf, Bia, foi um prazer bater um papo com você aqui no nosso espaço ao ar livre do Pod 2. Sucesso, futura médica. Quem sabe um dia você me atende. Obrigada. Vai lembrar desse bate-papo que a gente teve aqui. Obrigada. Obrigado. Agora nós sequestramos a nossa amiga querida, também fisioterapeuta e professora de fisioterapia na Unirios. Todo mundo sabe, porque eu já falei isso em todo canto eu falo, para os amigos, na internet. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho de fisioterapeutas e principalmente pelo trabalho de Jéssica, porque ela é uma profissional incrível. Mas para além de ser uma profissional incrível, ela também é uma professora incrível. E eu quero que você fale, Jéssica. Eu sei que você está acostumada a receber esses elogios e espero que você entenda que você é um profissional incrível. Mas qual é a sua história com a docência? Então, a minha história com a docência começou a partir do momento que eu empreendi. Quando eu investi em montar o meu próprio consultório. E aí surgiu o convite para participar de alguns eventos da Unirios, palestras online, podcast. E aí um grande amigo meu, que inclusive também apresenta o Pod 2, Lucas Henrique, fez essa ponte entre mim e o coordenador do curso de fisioterapia. Foi o Lucas que apresentou? Sim. E tu deu metade do teu primeiro salário para ele? Não. Olha, é errado. Tá errado isso, tá errado. Eu já tinha passado por uma seleção e tinha ficado num banco de reserva, mas para o curso de educação física. Sim. E aí Lucas conversou novamente com o coordenador do curso, uma outra oportunidade, e ele me convidou para sentar para conversar novamente e me fazer a proposta. A partir de algumas participações que fiz em eventos para a Unirios. E aí eu demorei um pouquinho para aceitar, mas depois acabei aceitando a proposta. Iniciei lá ministrando 2 disciplinas
E com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles foram entregando outras disciplinas e hoje eu tenho 4 disciplinas no curso de fisioterapia e também sou preceptora da clínica escola. E o que é ser professora para você? Então, eu costumo dizer que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que isso transborda, né, para a sala de aula e para mim ensinar a profissão que eu amo, que me levou a diversos lugares, é mais do que uma missão, né? Eu acho a área da educação assim apaixonante e poder contribuir com a formação de futuros colegas é uma experiência de valor incalculável. Você tem professores que são inesquecíveis para você, que foram tem. determinantes. Tem. Pode citar o nome, qual a disciplina, Mas eu tenho, algum episódio, enfim. ali na época do colégio, né? Eu tive uma professora de português, que foi Ana Maria, que é maravilhosa, até hoje tenho contato com ela, que na época da faculdade eu fiz um concurso de redação e tirei a melhor nota. E eu acredito muito que foi por conta do que aprendi com Ana, né? E na faculdade tive uma professora chamada Tatiana Siqueira, que até então eu tinha assim olhos para uma outra área da fisioterapia. No primeiro dia de aula que eu tive com Tati, eu soube que eu ia trabalhar na mesma área que ela. Me apaixonei pela dermato e me apaixonei também pela docência. Então, a partir desse contato, desse convívio com essa professora, eu me encontrei também como professora. E antes eu cursava letras. Tu fazia letras, Eu era? fazia letras. E aí, depois, eu vi que eu estava meio que confusa. Então, aí eu resolvi tentar para a área de saúde. Tentei para medicina, não consegui. E aí resolvi cursar fisioterapia, que foi o curso que eu consegui entrar. E aí acabei que me apaixonei tanto pela fisioterapia como pela docência, né? E por ironia do destino, quando eu retornei para minha cidade, a primeira oportunidade de trabalho que me apareceu foi como professora, né? Para ensinar anatomia nos cursos técnicos e Então, a sua outras disciplinas experiência relacionadas. não é só na Unirios, é anterior, né? É anterior, na faculdade eu também fui monitora dessa mesma disciplina, né, de dermato, tudo a partir do convívio com Tatiana, que foi a professora, assim, uma das que marcou demais a minha vida. E depois, né, da faculdade, nas pós-graduações, nos cursos de formações, também, assim, tiveram muitos profissionais que me marcaram. Clarissa Leal, que foi a da minha formação mais recente, em tecidos catriciais, Mariane Altomari, Jaqueline Baioc. Então, durante toda a minha vida, eu tive, assim, graças a Deus, eu tive bons professores, que até hoje estão muito presentes. Se você no meu reparar, dia a dia. foram boas professoras. Você só citou nomes de mulheres que eu fico muito boas feliz. Professoras, boas Que professoras. massa. Foram todas professoras, na verdade. Que massa. Então, eu já lhe desejo, de antemão, feliz dia do professor. Muito E eu obrigada. também queria que você desejasse para os seus colegas. Então, eu gostaria de desejar para todos os meus colegas que são fisioterapeutas professores e para todos os professores em geral também. Inclusive, eu esqueci de citar mais especial, que foi a minha madrinha, Márcia, Sim. irmã da minha mãe. Foi o meu primeiro exemplo como professora e é alguém que eu amo demais. Então, a tia Márcia, a todos os meus colegas professores, aos físicos que são professores, eu desejo um feliz dia do professor, que Deus continue aí guiando a nossa jornada, que não é fácil, mas é muito gratificante. É isso. Obrigada.